essa coisa de ficar mais digital e de ter contato físico e de ser mais remoto, tenho pouca dúvida que isso vai ser cada vez mais intenso. Assim. A gente na empresa, né? A gente que tem 3.000 funcionários, a gente deve ter hoje em dia na empresa, não tem 40 pessoas, tá? Que vão no escritório. A Ó, empresa tá remota e o que é melhor, né? Ela está funcionando melhor. Ela não está pior, está melhor, né? tá mais eficiente, né? Eficiente. Hoje eu fui. O que eu fiz hoje, até meio-dia agora, se fosse antes do coronavírus, ia demorar uma semana, tá? Porque eu falei com investidores da Europa, falei com investidores de Boston, fui no Nordeste e fui a Brasília. Estou com você agora. Ó, E assim, a semana antes de viagem. Pega viagem e avião e não sei o quê. Fora o dinheiro que você gasta, né? Com é, transporte, logística, etc. Então, legal. Sem dúvida. Diga-se de passagem o resultado, né? Que foi divulgado ontem, onde melhorou o resultado da companhia, né? Então, é que pra gente, assim, a gente é uma empresa que é privilegiada, cara. Todos nós, né? Nós, hábitos e etc. Porque a gente consegue funcionar sem a gente não tem cliente que vai na loja, né? A gente não tem loja própria onde o cliente tem que ir, né? A gente é uma empresa que já é digital. E mais do que nunca, os clientes, eles estão em casa trancados, né? Porque a epidemia é isso, né? Então as pessoas elas estão trancadas, elas querem conversar com a gente, até porque a gente está no menor juros ever do Brasil, né? Isso tudo faz as pessoas, isso tudo faz essa crise ser diferente do ponto de vista de investimento, né? Então as pessoas querem conteúdo, estão disponíveis e a gente consegue acessar elas em escala nunca vista antes na história. Porque a gente consegue fazer, antes tem que marcar um evento, faz o coffee break, pega um hotel, chama o Guilherme ou, enfim, outra pessoa. É uma burocracia, né? Hoje em dia não. Então a gente consegue crescer muito mais, de forma muito mais eficiente, ficar muito mais próximo. Então é um cenário que para a gente, assim, eu tenho muito pouca dúvida que a gente vai atravessar a crise atingindo as metas que a gente havia traçado antes da crise e, e, e de forma consistente. Então, estou Pô, bem que animado. bom. Legal. Vamos iniciar formalmente, então. Meu nome é Gustavo Carvalho. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, em nome de todo o time Hábitos, todos que estão participando aqui conosco. A gente sabe que, hoje em dia, no meio dessa correria toda, acaba sendo difícil da gente destinar um tempo para ganhar mais conhecimento e tudo mais. Então, a gente valoriza muito isso de todos que estão aqui participando, tanto o Guilherme, Leandro, Renato. Eu sou o responsável pela área de geração de conteúdos e eventos aqui no Escritório Hábitos. Ajudo também os assessores na parte de fundos e fundos imobiliários. E o Leandro é o sócio fundador da Hábitos, diretor comercial, responsável pelo em relacionamentos institucionais. Renato Melo é o nosso sócio responsável pela expansão da filial São Paulo, né? E o Guilherme Benchimol, que é o fundador e CEO da XP Investimentos, que está um prazer enorme tê-lo aqui conosco, Guilherme. A gente sabe que o seu horário é bem corrido também, então a gente valoriza isso muito. Muito obrigado por estar aqui conosco. Não, prazer falar com vocês sempre. Eu sou fã da Hábitos e contem sempre comigo, né? Espero ajudar no bate-papo. Legal. Hábitos, só para quem não conhece, né, para quem está conhecendo agora, é um escritório credenciado à XP Investimentos, né, que foi criado com o objetivo de ajudar o brasileiro a investir melhor, né, e ajudar o brasileiro a conhecer mais sobre investimentos, a se manter sempre bem atualizado com o que há de melhor no mercado em termos de plataforma, notícias e essas interações com o mercado financeiro. Nosso grande diferencial é justamente prezar pela excelência no atendimento, né, porque a gente valoriza muito a questão do serviço e a gente atua de forma 100% independente, com foco única e exclusivamente nos objetivos dos nossos investidores. Então, esse é o propósito que a gente tem aqui na Hábitos, a nossa grande missão é essa. Eu queria passar a palavra para você, Guilherme, para considerações iniciais, né, antes da gente iniciar o bate-papo. Bom, imagino que vocês queiram que eu comente um pouco do cenário, né? Imagino que seja nessa direção, né? Bom, talvez eu possa começar comentando que
A gente sempre acha que a última crise é a pior, né? Não que essa crise não seja diferente, não seja, talvez até seja pior, né? Mas até porque tem uma variável nova que é a questão de saúde, né? Nas crises anteriores, você conseguia sair de casa, né? Você não sentia que a sua vida estava em perigo, entre aspas, né? Mas o sentimento de que a última crise é sempre pior, porque no que a gente volta no tempo, né? A gente volta em 2015, quando teve o impeachment, a gente volta em 2008, quando teve a crise americana, 2001, quando teve o atentado terrorista. Sempre naquele momento, aquela crise é pior e por muitas vezes você acha que o mundo vai acabar, né? O sentimento é sempre esse. E a semelhança entre todas as crises é que elas passam, tá? E essa crise não foi a primeira, nem vai ser a última, e sempre surgem várias oportunidades, né? Como empreendedor, como investidor, como sociedade, né? Que é importante que a sociedade evolua também. Obviamente que você tem um meteoro desse, onde você tem algo que obriga a economia a ficar fechado por 2, 3 meses, na sua maior parte, algo que impacta fortemente no curto prazo, né? Eu entendo que os governos do mundo foram todos muito rápidos e muito ágeis, né? A gente vem tendo estímulos nunca vistos antes na história do mundo e do Brasil, estímulos fiscais e monetários. A gente vai viver nos próximos anos algo que já vinha acontecendo, né? A gente vinha vendo explosão de empreendedorismo com tecnologia, o que naturalmente aumentava muito a competição entre empreendedores, e quando isso acontece, ocorre deflação de preços, né? Se você tem deflação de preços, você deixa os juros cada vez menores. E quando veio a confusão do Covid, isso ficou ainda mais intenso. Então a gente vai viver nos próximos anos de juros muito baixos, anos onde o dinheiro vai circular com mais facilidade. Isso tudo ajuda a gente a atravessar a crise. Assim, eu diria que a maior dúvida, a maior questão que no fundo ninguém tem clareza disso, né? O quão profundo vai ser esse vale que possivelmente vai ocorrer no segundo trimestre, né? Assim, eu diria que o desafio é saber quantas empresas vão fechar e quantas pessoas vão ficar no caminho, né? O quão menos pessoas ficarem no caminho, quanto menos empreendedores ficarem no caminho, mais fácil é essa volta, né? E por isso que o governo vem com medidas fiscais e com medidas monetárias de estímulo. Eu no começo estava um pouco mais otimista, achando que a economia ia começar a voltar de forma seletiva na segunda quinzena de maio. Acho que vai ser improvável isso, salvo algumas cidades mais específicas. Acho que isso vai começar a tender a acontecer talvez mais na segunda quinzena de junho, de forma bastante razoável, né? Acho que é um cenário que me faz crer que é possível isso, né? E aí, enfim, aí a coisa começando a voltar, a gente começa a colocar as coisas no trilho, né? A gente não volta 200 por hora, a gente volta de forma lenta, mas só em voltar já começa a permitir que os empreendedores e que as pessoas comecem a ter uma vida mais normal. Eu diria que é importante que a gente fique esperançoso em relação a remédio e vacina, e eu estou esperançoso. Eu acho que a gente vai ter notícias boas no curto prazo. Eu tenho feito alguns calls com hospitais e com fundações internacionais especializadas no tema, e eu acho que a gente está mais próximo do que muita gente imagina em relação ao remédio e à vacina. Isso, de fato, acaba sendo a solução definitiva, né? Mas, enfim, a gente, quando olha a China, que talvez seja a proxy mais eficiente de todas, né? A China foi onde aconteceu a crise toda, se passaram 4 meses e meio, e a economia chinesa voltou quase que 100% já, né? Então, é a prova de que fazer o lockdown no começo, deixar as pessoas mais em casa, dentro do possível, e vir com estímulos de algo que funciona, né? Mas o Brasil é um país diferente, né? A gente não tem o orçamento da China, a gente não tem o governo da China, a gente não tem o orçamento americano. O Brasil é um lugar mais pobre, a gente tem muita gente autônoma, tem muita gente informal, então isso acaba sendo um desafio a mais, né? E até por isso que eu diria que a Bolsa Brasileira está mais baixa do que
do que a média do mundo, né? A nossa bolsa esse ano é a bolsa que mais cai entre todas. A nossa bolsa deve estar caindo em torno de 50% no ano em dólar, né? Então, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, né? Olhando do ponto de vista de investimento e de empreendedorismo, né? Enfim, em linhas gerais, essa é a minha visão. Eu sempre tento enxergar o copo meio cheio, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que a sociedade vai sair mais forte do que entrou nessa, que a gente vai ter anos diferentes nos próximos anos do que foram no passado, né? A gente viveu nos últimos anos juros de mais de 13% ao ano na média. Aliás, os juros do Brasil na média, desde o Plano Real, são de 13,5% ao ano. Então, isso é um estímulo natural ao empreendedorismo, à tomada de risco, à alocação eficiente da poupança de longo prazo. Então, quando você tem um cenário onde os juros ficam cada vez menores, e eu não duvido que os juros cheguem a 2% até o final do ano, isso muda muito o futuro da empresa, o futuro do Brasil, né? Então, quem puxava o crescimento do Brasil até então era o governo, né? Até porque com juros de 13,5% ao ano, é um custo de oportunidade tão adverso que é muito difícil você convidar o empreendedor a tomar risco, né? Mas quando você imagina juros a 2%, é diferente. Então, acho que a gente vai ver um Brasil diferente e talvez um Brasil mais solidário, né? Porque eu tenho visto muitos empreendedores se unirem a causas sociais, e o Brasil sempre foi um país muito carinhoso, mas muito pouco solidário. E eu vejo que isso está mudando agora, né? Espero que seja consistente a longo prazo. Legal. Guilherme, desde a criação da XP, você passou por diversas crises, né? Vou citar algumas: em 2001, o atentado terrorista nas Torres Gêmeas, 2008, 2009, a crise do subprime nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. E a gente tem muito cliente aqui que é empresário. Eu queria saber que mensagem que você passa como de empresário para empresário, o que você tem feito para superar essa crise, né? Que rearranjo interno que você bolou na XP, que você viu que funcionou, o que você acha que talvez não funcionou, e que talvez você tente passar uma mensagem para o empresário mesmo, reorganizar a casa para passar bem por essa crise e sair do lado de lá talvez mais forte. Legal. Bom, Gustavo, acho que quando você tem vários estágios do empreendedorismo, né? Quando a gente está tá no estágio atual, eu diria que a gente acaba sendo uma empresa privilegiada. Porque a gente você passou por todos eles, né? Então, micro, pequeno, médio, grande, e futuramente vai até superar um Warren Buffett da vida aí, pelas metas e objetivos que você tem. Bom, isso aí já seria um sonho muito grande, né? Mas quem sabe? Mas eu diria que talvez a melhor fase de eu talvez aconselhar os empreendedores seja voltar 10 anos no tempo, né? Quando a gente era ali médio empreendedor, né? E naquele momento, assim, a coisa mais importante que o empreendedor deveria ter a longo prazo é caixa, né? Caixa é o seu oxigênio. Se você não tem caixa, você acaba tendo pouco tempo de oxigênio, né? Então, eu sempre acreditei nisso. Eles começam na próxima semana, porque vai fazer 15 dias do primeiro call que a gente fez com o Saldanha, que era o prazo que a gente tinha definido junto com os escritórios, tá? Ô, Renato, eu quero pedir, isso é uma coisa importante que eu acho que dá para todo mundo usar. Acho que tem alguém com o áudio aberto. O escritório é o Corazza. É o Corazza que está entrou aí. É o Corazza. Áudio aberto, Corazza. Essa planilha deve ter sido feita. Mas como é que vocês têm esses dados? Corazza, seu áudio está aberto. Desculpa. Nada. Isso. Bom, vamos lá. Então, assim, quando você tem oxigênio, né, você consegue manter o seu ritmo de crescimento ou a sua visão de médio e longo prazo mais intacta, né? Se você acaba tendo menos oxigênio, você acaba tendo que ser mais curto prazista. E a gente ali até 2008, 2010, a gente era uma empresa média que tinha pouco caixa, e sempre aconteciam as crises, né? Você tem que agir de forma muito rigorosa, né? Você tem que baixar as velas rápido, você tem que reduzir despesa ao máximo que pode, você tem que eliminar as suas ações de médio e longo prazo, porque não são aquelas que vão te ajudar a monetizar o curto prazo, que é o que você precisa.
Então, assim, eu me lembro que naquela época a gente é ainda assim, mas quando você é menor, você tem que ser muito rigoroso em termos de cortar a despesa e mesmo que você corte na carne, né? Então, por muitas vezes eu tive que arrancar um braço, porque senão o corpo inteiro morria, né? Então, eu me lembro que em 2008 a gente a gente tinha mais ou menos umas 130 pessoas, a gente era uma empresa que tinha um capital de giro de mais ou menos 5 milhões de reais, que é muito pequeno, né? E a gente teve que mandar, assim, eu tive que mandar um terço da empresa embora, né? E pessoas que eram importantes a médio e longo prazo, mas a gente não teve muito jeito, né? Então, assim, eu diria que essa visão muito objetiva de, olha, eu vou ter que sobreviver, vou ter que cortar custo e vou ter que focar naquilo que é importante no curto prazo, eu acho que é uma dica básica, né? Mas eu aprendi outras coisas, né? Assim, eu aprendi a ter uma comunicação muito clara sempre com todo o time, né? Isso ajuda muito o time a ficar na mesma batida de você e te ajudar a encontrar soluções. Assim, eu aprendi a ter muita humildade, porque quando o cenário muda, é muito importante que você não fique mais preso no passado, né? Que você consiga se adaptar rápido a esse ambiente que você se deparou. Então, tem muito empresário que fica querendo voltar no tempo e fica querendo encontrar culpados, né? Eu sou da linha de me colocar como culpado, né? Quando você se coloca como culpado, você age e você dá o seu melhor, né? A gente sempre teve uma vantagem de ser uma partnership, né? Isso ajuda muito, né? Então, assim, uma coisa é você ser o dono da empresa, outra coisa é você ter uma empresa onde você é o maior acionista, mas você ter outras pessoas que, além de executivos, são sócios junto com você. Isso traz muito espírito de dono, isso faz as pessoas se transformarem mais, se doarem mais. E eu diria que, por fim, assim, eu diria que eu tenho uma metáfora que eu tenho usado com frequência, né? Não sei se vocês escutaram já, que é a metáfora do carro, né? Que é quando você enguiça o seu carro na estrada e começa a pedir ajuda, dificilmente alguém vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar o carro na estrada, você vai ver que muito carro vai começar a parar no acostamento e as pessoas vão se juntar a você e vão empurrar o carro junto com você. Ou seja, se você é na crise, acima de tudo na crise, né, se você se ajuda, se você faz a coisa certa, se você aproxima do seu cliente, e normalmente os empresários nesse momento entram na trincheira, né? Eles ficam mais afastados das pessoas e, de novo, tem todo um sentimento negativo por trás que te leva nessa direção, né? Você fica lendo muito jornal, muita televisão, né? Você entra em depressão quase. Então, o que eu aprendi é inverter essa dinâmica, né? Assistir um pouco menos televisão, focar naquilo que interessa, me aproximar do cliente, mostrar o time que é por ali. Normalmente, nas crises, se você tem caixa naturalmente, né, você vai ver que os seus concorrentes vão anunciar muito menos, né? Você vê que o seu espaço comercial, seja em rádio, em televisão, em jornal, no que for, fica muito mais barato. Por quê? Porque as pessoas anunciam menos, né? Porque acaba sendo aquela verba que todo mundo corta rápido, né? Porque é fácil cortar. Então, você consegue se aproximar mais do seu cliente, você consegue crescer mais, e sempre é um custo menor do que você crescia anteriormente. Então, em 2008, a gente aprendeu bastante isso. A gente lançou uma campanha que era Transforme Crise em Oportunidade. A gente deu mais de 500 cursos gratuitos na época. E, desde então, sempre que acontece uma crise, a gente sempre gasta mais em marketing. E em todas as crises, sem dúvida nenhuma, a gente cresceu. E acaba que nessa eu tenho certeza que não vai ser diferente. Então, assim, é muito a postura do empreendedor, né? Se você tem a postura de olhar o copo meio cheio e não ficar focando no copo meio vazio, você acaba encontrando maneiras de deixar o seu negócio melhor e com isso no bom sentido, né? Tirar proveito da crise, né? Que é um pouco a missão do empreendedor, né? Legal. E olhando exclusivamente da parte da XP nessa crise, Guilherme, teve essa crise, ela foi algum gatilho para alguma coisa que você passou a sentir falta, alguma coisa que você pensou, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Eu vou criar isso agora. Alguma mudança, alguma melhoria nesse sentido que foi engatilhado por essa crise? Ou não especificamente? Assim, olha, é um pouco do que eu falei antes. Assim, imagina, a crise começou, né? A gente tem são 3 mil funcionários, são 550 escritórios do Brasil afora, são mais ou menos 7 mil assessores. Era fácil, né? Você vê a crise chegando na porta e
e começar a apontar culpados, né? O culpado é o governo, o culpado é o vírus, é a China, e etc. E a gente agiu com muita velocidade. A gente botou todo mundo em casa. A gente tem hoje, literalmente, 99% das pessoas em casa. A gente está funcionando hoje melhor do que a gente estava antes. Então, eu enxerguei nessa crise algumas oportunidades, né? Uma é a gente consegue funcionar com menos espaço físico do que a gente tinha anteriormente, né? Se você imaginar que a gente tem hoje 25 mil metros quadrados entre Brasil e mundo, e a gente ia acabar 2021, né, ano que vem, com 40 mil metros quadrados. Isso é um dinheiro, né? Você gasta um dinheiro grande para manter e a gente viu que realmente você trabalhar mais de casa, é importante você ter uma base física, mas aquele formato anterior onde você senta um do lado do outro ali e que você gasta muito tempo no trânsito, se locomovendo, você quer encontrar sala de reunião, não tem sala de reunião, né? Você quer visitar o cliente, você pega um Uber, você vai até o cliente, depois você pega um avião, você faz a apresentação. Isso tudo tem um jeito eficiente tem um jeito mais eficiente de conseguir lidar com isso, e isso só foi possível porque surgiu a crise, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que as pessoas vão ter mais qualidade de vida no futuro, as empresas vão ser mais descentralizadas, ou seja, você vai poder trabalhar numa empresa que tem sede na capital, mas não necessariamente você vai ter que morar na Faria Lima, né, o que torna a tua vida melhor, mais barata. Então, a gente contratou essas últimas 2-3 semanas uns 8, 10 executivos, e tinham pessoas que estavam vindo morar no Brasil de Portugal, de Recife, e a gente disse, olha, você pode continuar aí, né? Você pode continuar onde você está, que não é necessário. De novo, não que não vão ter interações entre essas pessoas e a gente, mas não vai ser mais todo dia, né? Você não tem que trocar a família de lugar, né? Isso é trabalhoso, é custoso, e assim por diante. Então, assim, essa mudança eu vejo com muita clareza, né? Assim, eu vejo uma clareza grande na mudança como a gente vai se comunicar com os clientes, né? Eu comentei um pouco antes, né? Aquela necessidade de fazer aquele olho no olho fisicamente, né? Aquele shake hands, né? Que a gente está acostumado a fazer. Não que isso não vá continuar existindo, vai, mas assim, a gente está conversando aqui com uma centena de clientes, né? E a qualidade é tão boa quanto. Antigamente a gente tinha que alugar um hotel, né? Muita gente não podia ir porque o horário era complicado, né? E tinha mil outros obstáculos. Então a gente consegue se aproximar mais das pessoas e com isso, de novo, ter uma sociedade eficiente, né? As pessoas conseguem otimizar o seu tempo como um todo. Então, assim, essas mudanças são mudanças que na minha opinião já estão muito claras e que vão ser longevas, até onde eu enxergo. Legal. Até pegando um gancho nisso também, recentemente eu vi uma live com um gestor de fundo imobiliário que ele estava comentando exatamente isso, qual que passaria a ser a função do espaço físico de um escritório daqui para frente. Ele até mencionou que o senso comum era que uma média de espaço por colaborador ficava na faixa de 5 a 7 metros quadrados por colaborador. Ele acha que talvez isso agora mude um pouco, passe de 10 a 12 metros quadrados por colaborador, né? A distância talvez aumente um pouco e o escritório passe a ser mais um ambiente de convivência do que um ambiente ali de dia a dia de trabalho mesmo. É exatamente mais ou menos isso que você comentou. Não, assim, no curto prazo, com certeza a distância vai ser muito maior, né? Porque mesmo que a gente volte aí ali final de junho, as pessoas vão voltar com muita cautela, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas o que eu falei de cenário que é de longo prazo mesmo, assim, eu acho que essa dinâmica de você trabalhar à distância, eu tô em Itu, eu tô no interior de São Paulo há 50 dias, nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Nunca fiz tantas reuniões e funciona perfeitamente, né? Então, assim, minha vida ela tá mais organizada, a gente se organiza melhor, né? As coisas começam na hora, terminam na hora. Então, isso tudo é algo que me parece muito sólido, né? E parece que é uma tendência de longo prazo e, de novo, os prédios comerciais, eu diria que no curto prazo, eu acho que isso vai sofrer um pouco. Obviamente que no médio e longo prazo, você acaba tendo mais empresas que vão surgindo, né? E você acaba tendo que ter
um ambiente onde, de novo, onde as pessoas se encontram, onde você faz algumas dinâmicas, etc., mas de num formato diferente do que era antes, né? Legal. Queria até chamar o Leandro e o Renato também para participar. Guilherme, bem, eu acredito que todos os investidores aí, ou a grande maioria, vamos dizer assim, foi pego de surpresa com essa crise, né? A gente vinha de um cenário de otimismo, com aprovação de reformas estruturais aí para o nosso país, queda na taxa de juros, controle da inflação, enfim, um ambiente propício para elevar o risco, né, para tomarmos riscos e pensamento para ter o retorno no longo prazo. A gente aqui da Hábitos tem feito um trabalho muito forte junto com os nossos clientes, com os investidores, orientando, né, que eles mantenham a calma, que tenham disciplina, que coloquem o seu foco no longo prazo, tal. Queria que você passasse um pouco a sua visão desse momento, até mesmo das oportunidades, como você já até falou aí, que tem surgido para todas as classes de ativos, né, para todos os perfis de investidores, desde os conservadores até os mais agressivos, tem aparecido muita oportunidade nesse momento. Queria que você contasse um pouquinho aí a sua visão, até mesmo como investidor, né? Legal, Leandro. Assim, eu diria que as pessoas que acabam ficando mais incomodadas com esse momento são aqueles investidores que assumiram um pouco mais de risco e que têm posição em ações ou em fundos de ações, né? Ou fundos um pouco mais agressivos, né? Assim, eu vou dar minha opinião como investidor literalmente, tá? Eu sou um grande investidor de ações. Eu não tenho dúvida que a melhor maneira de você ganhar dinheiro a longo prazo é você investir em boas companhias, né? Eu combino mais em investir através de fundo de ações. Eu acho que é mais prático, né? Combina menos comigo, né? Se eu não tenho que escolher cada companhia que eu vou entrar e ter um gestor por trás, ele sempre sabe o time exato de comprar e vender. Então, assim, eu sempre tive em torno de 50% do que eu tenho de liquidez em ações. Quando acontece uma crise como essa, eu enxergo como uma oportunidade onde eu consigo comprar aqueles fundos que eu gosto a preços ainda mais atraentes, porque eu não estou focado no curto prazo, né? E esse acaba sendo um grande erro de quem investe em ações, né? O certo quando você investe em ações é você não mexer o dinheiro nos próximos anos, né? Assim, eu tenho uma boa convicção que eu não vou mexer nesse dinheiro nos próximos 5, 10 anos. Então, o tempo joga muito a meu favor. Então, assim, são os momentos onde eu fico um pouco menos, onde eu tiro a parcela que talvez eu seja mais conservadora, que é renda fixa, que são aqueles fundos mais estáveis, e compro um pouco mais de ativos mais voláteis. Quando a gente pega dados históricos do Brasil, né, a gente tem um índice no Brasil que é muito conhecido, que é o IQT, que chama assim índice quantum ativos, né? A média dos fundos de ações ativos do Brasil desde 96, ou seja, últimos 24 anos. Esse índice, em 24 anos, ele subiu 60 vezes. Ou seja, quem investiu lá R$1 milhão na média dos fundos de ações tem 60 milhões de reais. E durante 24 anos tiveram inúmeras crises, tá? De novo, teve crise da Ásia, teve 2001, teve 2008, 2015, e ainda assim a média dos fundos de ações subiu 60 vezes, né? Então, é normal que você, numa crise, fique assustado, é normal que você queira vender aquele seu ativo de qualidade naquele preço momentâneo que o ativo é cotado em bolsa, mas, de novo, é para ter visão de longo prazo, né? É para realmente trilhar a jornada de anos pela frente. Então, assim, nessas horas o meu conselho é sempre ficar calmo, de novo, a não ser que você tenha feito a escolha errada, né? Você queria investir em ações, você deveria ter visão de longo prazo, mas aí você quer trocar de casa no que vem. Aí eu diria que você fez uma decisão errada, né? Você não pode ter essa cabeça, né?
Você até pode ser um cliente especulador de curto prazo. Não acho que é nesse caminho que você vai ter mais sucesso. Não que eu não conheça muitas pessoas que especulem no curto prazo e tenham sucesso, mas eu consigo ver muito mais gente tendo muito mais sucesso dessa forma que eu invisto, né? Que é comprando boas companhias, comprando bons fundos com visão de longo prazo. Assim, essa é a sugestão que eu dou. Assim, podem ter certeza que o Brasil não vai acabar, que a economia vai continuar funcionando. Naturalmente, a gente tem uma confusão política que eu não acho que ela seja diferente. Ela está um pouco mais intensa do que o normal, mas o Brasil sempre viveu essa instabilidade política, né? Acaba sendo um pouco a democracia que a gente escolheu, né? São 35 partidos no Brasil, né? Por você compor a base do governo é sempre um desafio, né? A nossa imprensa é sempre muito feroz, então isso tudo acaba tumultuando o ambiente. De novo, por não que o nosso governo não tenha muitas falhas, tem muitas falhas, e talvez a principal delas é a comunicação ruim, né? A gente não tem uma comunicação organizada. Mas eu diria que a economia como um todo ela tá no trilho, né? Tirando o fato de se ter um ajuste fiscal, que a gente vai ter um gasto fiscal acima do normal, que não era esperado esse ano. Eu diria que as medidas de manter controle de gastos públicos, inflação sob controle, ter um Estado menor, essas medidas seguem acontecendo. Eu diria que o time econômico é brilhante, né? As pessoas que estão lá à frente do Ministério, a começar pelo ministro Guedes, são pessoas que entendem o que estão fazendo. Então, assim, eu sou confiante que há uma oportunidade na mesa, né? A gente só tem que manter a serenidade e no final a visão positiva de tudo. Guilherme, eu queria... Só um minuto. Só pegando um gancho aí, porque eu acho que vai até um pouco em contramão ao que o Guilherme acabou de dizer. Alguns dias atrás saiu a informação que a poupança tornou a bater recorde de captação, né, no nosso país aí no mês passado, no mês de março ou abril, se eu não me engano. E a gente vê que, cara, não chega a ser uma surpresa, né? A gente realmente sempre foi um país de rentista, né? Onde os principais colchões, os principais volumes de recursos dos nossos investidores estão exatamente em poupança e previdência privada, né? E o nosso trabalho, que eu sou encantado pelo trabalho do assessor, justamente por isso, né? Eu sei que você defende a profissão em si com unhas e dentes aí, e eu vejo que faz parte da nossa cultura e da nossa educação tá orientando esses clientes, né, Guilherme? É um volume muito alto nesses colchões que a gente pode ajudar realmente o brasileiro a fazer melhores alocações dentro do seu perfil, enquadrado dentro dos seus objetivos, né? E o assessor é parte fundamental nisso aí, no meu entendimento, até pela independência que nós temos de ter uma plataforma como a da XP e poder acessar todas as classes de ativos, enfim, e poder montar isso aí artesanalmente, como a gente faz aqui na Hábitos para os nossos investidores. E você comentou um ponto, Leandro, que é fundamental. Assim, essa crise, na minha opinião, ela é diferente das outras no aspecto de saúde, né? Naturalmente, a gente comentou sobre isso, mas tem outro aspecto que a gente nunca viveu uma crise no Brasil com juros baixos, né? Todas as crises anteriores foram crises onde os juros no Brasil eram muito altos. Então, assim, apenas imaginem que no Brasil, né, são mais ou menos 8,5 trilhões de liquidez investida no sistema financeiro. E como muito bem o Leandro comentou, a cultura do brasileiro sempre foi de viver de renda, né? De comprar um título público do governo, de comprar um CDB de um grande banco e etc. Né? Só que os juros do Brasil sempre foram altos. Agora, com os juros baixos, né? Uma coisa é a pessoa ter lá R$1 milhão aplicado a 13% ao ano, isso te rende R$130 mil ao ano. Outra coisa é você ter esse mesmo R$1 milhão aplicado a 2% ao ano, te rende R$20 mil ao ano.
ou seja, a sua renda caiu 85%. O que isso te obriga naturalmente a fazer? Isso te obriga a buscar conhecimento, a buscar assessoria, a buscar alguém que possa te ajudar a trafegar nesse novo ambiente. Porque o que existia no passado era fácil, né? Você não tinha que ser um gênio, né? Quando muito você comprava uma LCI de um grande banco, que você tinha a benesse do CDI elevado, sem pagar imposto de renda. Só que o cenário mudou agora. Só que com esses juros baixos de 2% ao ano, o que acontece com o dinheiro? O dinheiro começa a sair um pouquinho da renda fixa e começa a buscar oportunidade. Começa a querer comprar fundo de ação, começa a querer comprar ação, começa a comprar créditos um pouco mais arriscados. E por isso, no final, o preço das coisas sobe e desce por oferta e demanda. Então, será que nos próximos anos a tendência, se o Brasil continuar mantendo as contas públicas estáveis, né, e os juros baixos, será que uma parte desses 8 trilhões e meio vai migrar na direção de renda variável? Eu não tenho a menor dúvida. E aí você vai ter demanda por ações e o preço volta a subir novamente, né? E mais do que isso, os empreendedores que se acostumaram a ter um CDI elevado, ou seja, você que queria captar dinheiro, emitir dívida, a sua taxa era 20% ao ano, 25%, 30%, quando não muito mais, agora o CDI, que a taxa matriz, a taxa básica do Brasil, é de 2% ao ano. Então, empreender agora vai ser muito mais fácil do que era no passado. Então, essa conjuntura me leva na direção de acreditar que isso vai passar. A gente já viveu coisas piores no Brasil e a sociedade converge na direção correta. Até pegando aqui também um comentário no chat, lembrando a todos que o chat está aberto, né? Fiquem à vontade para interagir conosco, mandar perguntas, observações. Tem um comentário aqui do Guilherme Freitas dizendo exatamente isso, né? Que na visão dele, as escolas tinham que ter, desde a educação básica, matérias como finanças pessoais, né, empreendedorismo, e essa é muito a pegada da XP, porque, não sei se muita gente sabe, mas a XP nasceu como uma empresa de educação, né, para ensinar o brasileiro a investir na Bolsa. Então, a gente tem essa pegada de educação, essa pegada educacional no nosso DNA. Tá? Gustavo, só fazer uma observação, pelo nome aqui, é um ex-colega de mercado, tá? Trabalhou comigo aí em uma outra grande instituição e que com certeza vai estar vindo para o time da Hábitos aí em breve, tá? Cara muito experiente, muito sênior, excelente profissional. Só um comentário. O pessoal está participando. Não, tem um ponto que assim, eu comecei a empresa como microempreendedor lá quase 20 anos atrás, dando aulas, né? E é muito difícil você levar a educação financeira às pessoas se o ambiente macroeconômico te impede disso, né? É quase como, assim, imagina você montar uma fábrica de guarda-chuva no Saara. Você até consegue vender um guarda-chuva ou outro ali, mas nunca chove, né? Então quando você imagina que por que alguém vai querer se educar financeiramente ou querer saber sobre empreendedorismo se o custo de oportunidade teu é tamanho? Gente, últimos 26 anos, os juros médios do Brasil foram de 13% ao ano. Por que nos Estados Unidos tem a cultura do yes, you can? Você tem 50% dos americanos investindo em ações? Porque lá há uma cultura de juros baixos por muitos e muitos anos. Isso obriga as pessoas a aprender sobre esse tema, obriga as pessoas a tomar risco, a montar negócios, a fazer coisas que no Brasil... Hoje em dia até acho que mudou um pouco, né? Mas o sonho do jovem antigamente era ser concursado. Por quê? Porque as pessoas não tinham inspiração em empreendedorismo. Só que isso começa a mudar agora. Então, o caminho que o Brasil vem seguindo agora, assim, de novo, tem volatilidade no curto prazo? Tem. Mas a direção é juros baixos, empoderar a sociedade, empoderar o empreendedor, facilitar a vida do empreendedor, cada vez menos Estado, e cada vez mais a sociedade. Isso muda completamente tudo, né? Então, assim, é por isso que eu sou otimista. É por isso que eu acabo olhando menos esse noise de curto prazo, esse barulho de curto prazo que impacta e que deixa a gente tonto muitas vezes, mas eu fico mais olhando esse farol alto de longo prazo. Essa transformação de taxa de juros, essa transformação
de empoderamento na sociedade, isso é muito impactante a médio e longo prazo. Legal, você mencionou essa questão do concursado. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos, então eu vivenciei muito isso lá. Né? Lá, muitas vezes, eu vi isso na prática, pessoas que eram concursadas e trabalhavam no governo e que queriam sair disso para ir para a iniciativa privada. Aqui no Brasil, muitas vezes, você vê o contrário. Você vê uma pessoa que tem um emprego numa empresa ou talvez tenha a possibilidade de empreender, mas não, ela quer de qualquer forma entrar ali num concurso. Enfim, não estou dizendo o que é melhor ou pior, mas é só uma visão diferente também nossa para eles lá. É que o Brasil sempre foi um país muito instável, e aí as pessoas sempre buscaram estabilidade. Só que se todo mundo busca estabilidade, ninguém aprende a assumir risco. E se você não aprende a assumir risco, você não forma empresas, né? A gente pensa nos Estados Unidos, JP Morgan, Google, Amazon, por Facebook, por Walmart, Disney, são empresas que surgiram porque empreendedores tiveram vontade de construir sonhos, né? Aqui no Brasil isso sempre foi muito difícil, né? Tem vários empreendedores excepcionais, mas o custo de oportunidade adverso é a maior barreira que impede que isso aconteça com mais intensidade ainda. Então de novo, isso está mudando. Então assim, essa talvez seja a parte boa da crise, né? Se é que existe, né? Mas a coisa de você ter intensificado a queda, né? E com isso você tira mais uma barreira importante no empreendedorismo. Boa, Guilherme. Eu queria fazer sobre empreendedorismo, né? A gente aqui na Hábitos, a gente está super alinhado com o teu discurso. A gente acredita muito numa retomada breve aí da economia como um todo. Então, a gente aqui fez uma expansão há pouco tempo para São Paulo. Inclusive, a gente conta com a tua presença aí na inauguração, que vai ser logo que as coisas normalizarem. A gente tem um compromisso de seguir contratando e seguir o nosso planejamento inicial, embora a situação seja muito mais difícil aí no curto prazo, a gente segue muito acreditando demais aí de que a gente, nesse novo cenário, pode fazer a diferença e de que a gente vai ter um pós-crise aí muito melhor do que pré, inclusive. Tá? Então, assim, dito isso, eu queria voltar um pouco na conversa sobre o que o Leandro puxou aqui, você também falou. Hoje, o desafio para o investidor comum, que antes tinha muito mais facilidade como rentista de comprar uma LFT, um CDB de banco grande, no juro alto e ter um retorno satisfatório, hoje, com o juro baixo, esse investidor ele tem um desafio muito maior de remunerar o seu patrimônio, e aí a figura do assessor ela entra e é super importante para entender qual o risco que aquele investidor pode correr, qual a necessidade de liquidez que ele tem, que ele precisa. E aí a gente, como assessores de investimento, a gente tem a nossa importância cresce aí na medida que o juro é mais baixo e a oferta de produtos é maior. Tá? Então, acho que isso não tem muita dúvida. Dentro desse novo normal, digamos assim, e até aproveitando para tentar endereçar a pergunta do Leonardo aqui no chat, como você vê o investimento, além de um mix de ativos dentro do Brasil, o investimento fora, a diversificação com o investimento no exterior, como que você enxerga um mix e uma diversificação adequada para agora e para os próximos momentos aí que a gente vai viver? Olha, montar o que sempre impediu o brasileiro de abrir a cabeça e enxergar a oportunidade mundo afora foi o CDI alto, né? Então, com o CDI alto, a carteira era sempre muito simples, né? Compra um CDB de um bancão e está tudo resolvido, né? Esse ambiente agora mudou. Então, com o CDI menor, as pessoas começam a perceber que realmente tem um custo de oportunidade pequeno e quanto mais equilibrada for a carteira, mais eficiente você consegue ser a médio e longo prazo. Então, assim, dinheiro não tem raça, não tem cor, não tem sexo, né? O que você como investidor quer é encontrar as melhores oportunidades, né? Então, a gente tem uma estrutura bem parruda, bem forte fora do Brasil. A gente tem escritório em Geneve, Londres, Miami, Nova York. A gente suporta clientes brasileiros que têm interesse em investir fora do Brasil. E eu diria que a demanda vai ser cada vez mais crescente, porque os juros baixos vão obrigar as pessoas a diversificar de forma mais inteligente. Então, assim, a Bolsa Americana hoje, ela já está nas máximas históricas novamente em real,
né? A gente pega o S&P, a Nasdaq ela está já nas máximas históricas quase em dólar, né? Mas se você imaginar que o dólar subiu 40%, de R$ 4 até quase 6 agora, né? Ou seja, quem consegue montar uma carteira equilibrada, não colocando os ovos apenas num ativo, num país, etc., acaba sendo mais eficiente a médio e longo prazo. Então, eu diria que é uma tendência que também não tem volta. Eu diria que o nosso risco é basicamente a gente não continuar administrando bem as contas públicas, porque se a gente inverter essa lógica, aí a gente volta ao cenário anterior, né? O Brasil volta a ser o país dos juros elevados, a forma como as pessoas investem muda novamente, mas eu acho isso improvável. Perfeito. E agora, sobre esse finalzinho, sobre a possibilidade da gente ter um problema fiscal grave, enfim. Você falou no comecinho e a gente tem visto um movimento por parte dos bancos centrais no mundo todo de um afrouxamento, de uma injeção de liquidez nas economias, de redução de juro, isso para que a gente consiga passar por essa crise da forma mais suave, digamos assim, ou da melhor forma possível. Eu queria saber o que você acha especificamente da atuação do nosso Banco Central, se você acha que os estímulos que estão sendo feitos, tanto do ponto de vista fiscal como monetário, se você acha que se está sendo adequado, se a gente podia fazer mais do que está fazendo, e voltando ao que você falou, né, existe aquela pulga atrás da orelha que será que a conta vem? E se vem, como a gente pode se preparar aí para isso, entendeu? Então, eu queria entender um pouco de como você enxerga isso. Olha, Renato, eu diria que o Banco Central do Brasil foi dos mais ágeis do mundo, veio com as medidas certas, os estímulos foram muito grandes. A gente tem um desafio no Brasil que é fazer com que isso chegue na ponta final, mas já está começando a chegar. Acho que nessa parte, que talvez não seja tão a parte do governo, teve uma dificuldade nossa maior que é natural, né? Assim, a gente é um país pobre, são 70 milhões de pessoas informais e autônomas, né? Como é que você faz chegar isso na ponta, muitas vezes? É um pequeno, médio empreendedor. Mas eu acho que as medidas foram boas. Obviamente que o nosso desafio é fazer com que essa interferência na economia não seja pontual, né? Porque senão você volta ao cenário anterior, que a gente tinha uma interferência do governo enorme na economia, e com isso você sempre gasta mais do que arrecada, e aí, naturalmente, os juros voltam a subir e a gente volta ao cenário anterior, né? Então, eu diria que o maior desafio nosso é fazer as ajudas desse ano, ajudar quem precisa, botar a economia no trilho e, de novo, tirar o time de campo, né? Interferir o mínimo possível para que você possa, de novo, ajustar as contas públicas e mostrar para o investidor, que é quem financia a dívida pública, que o país é confiável, né? Porque se o Brasil, de novo, segue gastando mais do que arrecada, o investidor naturalmente vai desconfiando do país e vai pedindo juros cada vez maiores e aí volta novamente ao ciclo anterior. Então, assim, tudo indica que porque o governo está super consciente sobre essa necessidade, mas é difícil a gente falar sobre austeridade nesse momento agora, né? Nos próximos 2, 3 meses, a nossa dívida vai crescer bastante. Assim, eu não duvido que a gente acabe esse ano que vem com a dívida PIB próxima a 90% do PIB. Então, assim, é um número expressivo, mas o que mais incomoda não é o tamanho da dívida, é o crescimento que ela tem no tempo. Então, é por isso que novamente, o mais importante é que você estanque ela e que você faça a economia voltar a crescer, né? Algo que vai jogar muito a favor da dívida é a própria taxa de juros, né? Porque você vai ter o governo se financiando a uns juros em torno de 2%, né? Então, isso faz a economia que o governo tem com juros ficar bem menor, né? Legal. Guilherme, muitas pessoas, né, principalmente pessoas de gerações mais antigas, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, eles associam o nome corretora como algo de alto risco, que é só bolsa, só mercado de ações, acabam citando até alguns casos de corretoras que já quebraram no passado, e a gente tenta fazer um trabalho de desmistificar isso, né? Porque a XP hoje em dia não é somente uma corretora, é uma empresa totalmente completa de serviços financeiros.
Que mensagem que você passa para o investidor que ainda, de certa forma, tem aquele receio de eventualmente acontecer algum evento de liquidez, né? Como é que está a nossa robustez hoje em dia em termos de liquidez, de caixa, de solidez aí da empresa como um todo? Olha, assim, o mercado mudou muito nesses últimos 20 anos, né? Então, eu diria que as corretoras são mais seguras do que os bancos, inclusive, né? Porque corretora não dá crédito, né? O que quebra alguma empresa financeira é você ter corrida bancária, né? No caso de corretora, você simplesmente intermedia a compra de um ativo e os ativos ficam nas câmaras de custódia, né? Seja a CBLC, seja o administrador do fundo, seja a CETIP, em termos de renda fixa. Então, o processo é muito blindado, né? Então, assim, eu diria que a estrutura mudou muito do que era há 20 anos atrás e do que é hoje em dia. Mas, independente disso, comentando um pouco mais sobre a XP, a gente é uma empresa hoje que tem uma situação de caixa super diferenciada. A gente tem mais de 8 bilhões de reais de caixa. A gente é uma empresa listada na Bolsa Americana. A gente é auditada por N auditorias. Nós temos vários sócios importantes da empresa, inclusive o próprio Itaú, né, que a gente acabou tendo eles como sócio há 3 anos atrás, e a gente entendia que tê-los como sócio era algo que traria credibilidade à empresa, né? Então, assim, eu diria que o sistema está mais sólido e, acima de tudo, a XP tem uma gestão da companhia e uma situação de caixa muito favorável. Então, eu diria que isso não é um ponto que ninguém deveria se preocupar. A preocupação é muito mais na escolha do ativo e na capacidade nossa de conseguir ajudar o cliente a comprar aquilo que ele precisa. Guilherme, pegando um gancho aí, a XP recebeu autorização, né, do Banco Central para estar abrindo o banco, né? Eu acho legal esclarecer aí para os nossos clientes, investidores, qual é a ideia do projeto, né? E como a criação do banco vai agregar valor aí para os nossos investidores. Então, esse é um ponto importante. Assim, se credibilidade é ter um banco, a gente tem também um banco, né? Mas a visão do banco nosso não é se transformar num banco, né? A nossa empresa, a missão dela é ajudar o brasileiro a investir melhor, né? Então, como corretor de valores, você consegue fazer isso muito bem, né? Só que ao não ter um banco por trás, você acaba não conseguindo oferecer para o seu cliente algumas facilidades que apenas o banco consegue. Então, a gente tem hoje mais de 2 milhões de clientes que investem com a gente, e esse cliente ele tem que ter uma conta em algum banco, né? Eu tenho que ter uma conta em algum banco, senão não tenho cartão de crédito, senão não pago as contas do mês e assim por diante. Então, você fica administrando, né? Você deixa o seu investimento na XP, você tira um pouquinho a cada mês, você paga a despesa do mês e assim por diante. É um transtorno. Então, a visão do banco é poder oferecer para o cliente um leque de serviços que permita que ele definitivamente possa cortar o cordão umbilical que ele tenha com o banco, concentrar tudo com a gente, sem perder nada com isso, porque a gente vai continuar sendo independente, ofertando tudo que o mercado financeiro tem de melhor, mas oferecendo por trás um cartão de crédito super inteligente, sem tarifa, com juros super baixos, uma conta digital também sem tarifa, e com isso a gente consegue ter um cliente mais fiel, deixar a empresa ainda mais robusta e no final todos ganham. Então, assim, essa é a visão do banco. Ótimo. Eu recebi uma missão do time aqui da Hábitos, Guilherme, de tentar saber de você aí algum projeto, tanto seu quanto da XP, algum projeto que está para sair a qualquer momento, que já está bem encaminhado aí. Você pode dar para a gente algum spoiler ou, enfim, todos estão sendo lançados aí, enfim, em primeira mão, vamos dizer assim. A gente hoje é empresa listada, né? Então é importante tomar cuidado com isso. Mas, assim, de coisa nova, bacana que a gente vai lançar, que já está anunciado, né? mas que não foi colocado em prática ainda, é o próprio banco, né? A gente fechou um contrato exclusivo com a Visa. Se preparem, porque vem um cartão de crédito aí até o final de agosto, setembro, no máximo, bem bacana, um cartão de crédito super inovador, e a visão do banco
tá muito legal. A gente vai oferecer o menor juros do Brasil, disparado. Quer dizer, hoje o cliente que investe com a gente, ele já pode antecipar a cota de fundo. Então, se você quiser comprar um fundo de 180, você pode comprar. Se você quiser antecipar essa cota, sem ter que esperar 180 dias, a gente te empresta dinheiro a CDI. Ou seja, a gente já é o banco mais barato do Brasil, né? Até R$ 10.000 você tem dinheiro emprestado a 0,26 ao mês. Então, são essas coisas que vão vir na sequência e vão ser bastante impactantes no mercado como um todo. E eu diria que a gente vai não só transformar a forma como as pessoas investem cada vez mais, né, porque a nossa jornada só está começando, mas, acima de tudo, vir com outras soluções que eu diria que já eram muito comoditizadas no mercado, né? A concorrência era pequena entre os bancos. A gente vem com coisas que vão fazer diferença na vida das pessoas. Legal. Deixa eu voltar um pouquinho no tema de previdência, que eu acho que é um negócio que chama muito a nossa atenção, e a gente vê que a XP dá gasta uma energia maior nisso, né? E um padrão comportamental que a gente acabou descobrindo aqui nos últimos anos, à medida que a gente foi conhecendo mais os planos de previdência dos bancos, é que grande parte dos clientes ainda tem um plano de previdência nos bancos, né, nos grandes bancos. E quando a gente faz um estudo disso, a gente vê que a grande maioria disso está alocado em planos altamente conservadores, né? Planos de baixíssimo risco, e previdência privada, geralmente a gente considera um recurso que a gente vai usar daqui 5, 10, 20 anos, dependendo do perfil de cada um, né? Eu queria saber de você, Guilherme, se você acha que faz sentido a gente ter uma previdência privada, um recurso que a gente vai usar daqui 10 ou 20 anos, se isso faria mais sentido realmente num plano conservador, ou se você acha que essa é uma opção da carteira onde a gente eventualmente pode ali tomar um pouco mais de risco, se durante 20 anos uma aplicação de mais risco tende a dar um retorno melhor do que uma aplicação mais conservadora. Gustavo, eu diria que é muito em função do perfil do cliente, né? Tem cliente que não gosta de ter nenhuma volatilidade na carteira, mas, ao mesmo tempo, esse cliente estava acostumado a ter juros muito altos no Brasil, né? Então, a concentração bancária no Brasil é brutal. A Previdência é um produto que talvez seja 98% bancarizado. As taxas são muito elevadas. E, de fato, quando você investe com visão de 20, 30 anos, né, que é a intenção do produto, eu diria que é importante que você compre produtos que possam maturar nesse prazo, né? Eu diria que a missão nossa nesse tipo de produto é mais importante ainda, né? Porque é importante que o cliente olhe mais o longo prazo e menos o curto prazo, né? E então, assim, é um trabalho que vai ser ainda mais demandado agora, né? Não sei se eu tirei tua dúvida, né? Não, é isso. É exatamente a nossa linha aqui, que é justamente tratar cada cliente na sua individualidade, né? E quando a gente olha para esses planos de bancos, a gente vê vários clientes de vários perfis diferentes, muitos com o mesmo produto lá no banco, né? Talvez um processo mais padronizado que é usado nos bancos, que a gente tenta mudar aqui dentro do escritório, que é de fazer um negócio mais individualizado, de acordo com o perfil e o objetivo de cada um ali, né? E também agora puxar um pouco para o XP Empresas, Guilherme, que a gente tem colocado uma energia grande nisso também nos últimos meses, aí, principalmente com a criação do banco, que tornou algumas operações possíveis e mais flexíveis, né? Como é que está isso? Como é que a gente está desenvolvendo isso? Para quem seria um serviço desse, né? Que tipo de funcionalidade nova a gente conseguiu trazer? A gente tem trazido, né, nos últimos meses aí, e está aprimorando cada vez mais, voltado para empresas, para CNPJs. Olha, a gente sempre teve um foco maior em pessoa física, e de uns 2, 3 anos para cá a gente foi acrescentando mais o novo público, que é o mundo de pessoa jurídica, corporate. Então a gente enxerga esse público através de 2 ângulos, né? Tem um ângulo que é ajudar a pessoa jurídica a administrar melhor o seu caixa, né? E tem o segundo ângulo, que é ajudar esse empresário a tomar um crédito mais barato no mercado. Então,
Então, nosso banco ele vai oferecer um serviço de crédito rápido desde que a empresa invista através de nós, e simultaneamente a gente tem os nossos fundos, né, onde não é o dinheiro da corretora, mas dinheiro de cotista nosso, que vai oferecer um crédito clean, dependendo do tipo de empresa e de negócio, né? Ou seja, a gente entra no business de crédito, mas não usando o nosso balanço, e sim usando uma estrutura de fundos, que é algo que é super comum mundo afora, né? Com isso você consegue ter escala no processo e você não desconfigura o seu negócio original, né? Você deixa o business de crédito na mão de gestores de recursos, né? Então eu diria que essa cabeça, sempre oferecendo um produto melhor para o cliente, por sempre oferecendo taxas mais competitivas do que o banco, e acima de tudo isso cria uma concorrência que torna a vida do empreendedor mais fácil, né? Assim, eu diria que essa é a cabeça nossa. Assim como a gente ajuda o brasileiro a investir melhor, a gente quer cada vez mais ajudar o empreendedor a administrar melhor a empresa dele. Legal. Um outro ponto que eu acho legal também tocar é que muitas vezes a gente vê essas grandes empresas, né, muita gente fala do capitalismo selvagem e tudo mais, e acabam esquecendo de ações mais sustentáveis, mais sociais, né? E recentemente a gente lançou o projeto Juntos Transformamos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, o que é, como é que está funcionando, como é que ele tem desenvolvido nas últimas semanas aí, e para as pessoas que gostariam de fazer alguma contribuição, alguma ajuda, como é que pode ser feito isso? Bom, a gente lançou uma ação, a gente que é do mercado financeiro acaba tendo acesso a dados mais rápidos do que a média das pessoas, né? A gente soube logo no início que o Brasil ia ser fortemente impactado, e por ter, de novo, muita gente autônoma, muita gente informal, ia ter uma onda inicial de saúde, né, que impactar doentes, etc. Mas logo na sequência a gente ia ter uma onda grande de fome, né? Porque se a gente tem muito autônomo e muita gente informal, são pessoas que vivem de diária, e se você não consegue sair de casa, você não trabalha, você não consegue comer, né? Então a gente abraçou essa causa, que era levar alimento à comunidade carente, e a gente fez um trabalho junto com 3 ONGs, que elas ajudam a gente a fazer a curadoria das pessoas mais necessitadas, e com isso a gente consegue colocar o dinheiro na conta das pessoas. E com isso é mais fácil que as pessoas, de forma independente, possam consumir no seu próprio microecossistema. Então é isso que a gente fez. A gente impactou já aproximadamente 100 mil famílias. A gente fez uma doação por 30 milhões de reais, e quem quiser se juntar a nós é extremamente bem-vindo, né? Mas eu diria que o mais importante dessa ação nossa talvez seja menos aquilo que a gente tenha lançado, e mais a vontade nossa de inspirar outras pessoas a fazerem coisas similares, né? Se o brasileiro ele é muito carinhoso, mas ele é muito pouco solidário. Ele coloca pouco a mão no bolso, né? E no final a gente sempre tenta encontrar culpados de tudo, né? Então, o Brasil, né? A gente sempre esperou que o governo fosse a solução de tudo, né? Não é. E se possível, né? Por você que é dona de casa, que é estudante, que é empresário, que é artista, na sua cidade, monta um grupo de amigos, convence quem tem mais dinheiro a doar um pouco mais, quem tem menos a doar um pouco menos, e com isso endereça essa vaquinha naquela causa que você entende que seja mais importante na sua cidade. O Brasil é um país muito grande, são 26 estados, são 5.700 municípios, não tem como a gente olhar tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente conseguisse espalhar uma corrente do bem, e que em cada cidade tivessem muitas pessoas que acreditam que a solidariedade é importante, e juntando um pouquinho de cada um, a gente faz muita diferença, eu diria que essa é a mensagem mais importante que eu gostaria que ficasse, né? Eu espero que esse legado seja um legado que a crise do Covid deixe no país, né? Que a gente vire de fato um país que se preocupa mais com os outros, né? Pô, legal, legal.
Acho que a gente está completando aí quase 1 hora de live, a gente pode encaminhar para o encerramento. Queria abrir para o Leandro, para o Renato, se querem fazer alguma consideração final, alguma última pergunta. Eu acho melhor aí o próprio Guilherme fazer as considerações finais aí, eu acho que vai ser mais agregador. Perfeito. Guilherme, está com você. Olha, agradeço o tempo de vocês, assim, eu não sou especialista em tudo também, né, mas espero ter contribuído. E acho que a mensagem final minha é de otimismo, né? Assim, não tem como você ser um empreendedor sem ser otimista, né? Eu sempre acreditei porque o amanhã vai ser melhor do que o hoje e do que foi o ontem. Então, assim, é importante que a gente faça a nossa parte, a gente dê o nosso melhor, a gente siga empurrando o nosso carro. E se você faz a coisa certa, as coisas certas te retornam. Então esse é meu lema de vida. E de novo, acima de tudo, é importante ficar a mensagem que a gente está atravessando uma crise que é muito difícil e que é importante que todos ajudem, né? Que a missão de ajudar não fique só na mão do governo, mas fique dentro de todos nós, né? Então, dentro do possível, quem puder adotar um brasileiro, adotar um pequeno empreendedor, é sempre importante. Mas eu tenho uma boa certeza que a gente vai estar, em alguns meses, fora da crise e a gente já vai estar, em breve, imaginando a próxima crise, né? É assim que as coisas acontecem na prática. Bom, obrigado Torcer para novamente. que ela não seja tão grave quanto essa, né? Mas lembrando que sempre a última é mais grave. Então, exatamente. Então tá bom, gente. Obrigado. Escutando você falar, é até legal a gente reafirmar isso aqui também, o nosso pensamento otimista. Isso influencia muito nas decisões, né? E na última reunião de diretoria da Hábitos, a gente reafirmou o compromisso de manter o planejamento. Então, a gente vai estar dando oportunidade, criando mais 30 oportunidades em termos de contratações até o final do ano, tanto na unidade de BH quanto na unidade de São Paulo. Então, fica aqui nosso compromisso também. E é isso, é sempre pensar com otimismo que, como as outras, essa vai passar também, né? Eu te agradeço demais por estar sempre solícito aos nossos pedidos, agradeço pela parceria, por tudo, enfim, pela inspiração de sempre que você é para muita gente, né? Inclusive para mim, e eu acredito que para a maioria do time. Agradeço demais todos os parceiros institucionais, todas as áreas da XP, que sempre nos atenderam muito bem e todo mundo sangue no olho para fazer as coisas acontecerem. Acho que isso é primordial. O pessoal, a turma aí de ações comerciais, COSE, Corasa, o Diego, enfim, todos que estão envolvidos no processo. Meu agradecimento em nome da Hábitos. E é isso, a gente está aqui para o que der e vier, e a gente realmente tem esse propósito de fazer com que as pessoas invistam melhor, né? A nossa maior satisfação hoje realmente é ver quanto a gente atinge os objetivos dos nossos clientes. Então, muito obrigado aí pela participação e sempre pela disponibilidade de bater um papo e trocar uma ideia e nos inspirar. Obrigado. Admiro muito você, gente. Obrigado novamente. A gente se encontra em breve. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço.